Bom, os playoffs da NBA estão logo ali na esquina. Deve faltar uns 6, 7 jogos aí pra acabar a temporada regular. E com isso, no vídeo de hoje eu quero falar de 10 coisas pra gente prestar atenção nessa reta final aí da temporada e comecinho dos playoffs. Salve galera, Iagos por aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Como sempre, se vocês gostam do meu conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Vambora. Bom, eu vou contar uma historinha pra vocês rapidinho antes de começar o vídeo, que foi o seguinte. Então ontem esse vídeo era pra ter saído. Eu sentei, gravei, fiquei aqui falando. Só que assim, eu, muito imbecil como eu sou, esqueci de apertar pra gravar. Então na verdade eu fiquei 20, sei lá, minutos falando com a parede. Então parabéns pra mim. Ok, dito isso, vamos ao vídeo. Então vamos lá. Eu tenho 10 coisas aqui que eu quero falar. Não tem em ordem, nada do tipo, só são 10 coisas aleatórias aqui que eu acho interessante a gente prestar atenção. E eu vou começar com o Dub Nation e o Golden State Warriors. Bom, ontem eles ganharam do Los Angeles Lakers, né? Jogo bom, o Steph Curry jogou demais novamente, 37 pontos se eu não me engano. E assim, o Steph Curry, sem dúvida nenhuma, vai ser o cara mais importante. Eu acho que isso não é surpresa pra ninguém, mas a gente viu no final de março, ele faltou ali 2 jogos, e Golden State não parecia o mesmo time. Eles tomaram um pau do Miami Heat, perderam outro jogo também, então os 2 jogos que ele ficou fora, o Golden State perdeu. Ele vai ser muito importante nessa reta final pro time de Golden State. Eu, particularmente, nada contra o Jimmy Butler. Só que assim, eu não acho que o Playoff Jimmy que a gente vai ver esse ano necessariamente vai ser o Playoff Jimmy que a gente viu há 5 anos atrás, né, quando ele levou aquele time do Miami Heat pra final contra o Los Angeles Lakers, né, que ele jogou um absurdo, ganhou de geral, até porque, cara, ele tem 35 anos, né, ele não é mais aquele jogador de 30 anos, 5 anos faz muita diferença, não é todo mundo que toma água da mesma fonte que LeBron James e Stephen Curry. E quando você olha a classificação do Oeste, cara, do 5º até o 8º, tá praticamente todo mundo igual. Todo mundo tem a mesma quantidade de vitórias, o Clippers tem um jogo a menos, se eu não me engano, e qualquer deslize na reta final, você pode sair do 5º colocado e ir lá para o 8º, né? Você perdeu 1, 2 jogos ali na sequência, porque de fato tá tudo muito apertado. E eu não sou um cara que acredito em superstição, mas assim, o Golden State Warriors, se eu fosse eles, eu não ia querer jogar um jogo de play-in. Por quê? Eles nunca ganharam. Eles estão 0-3 em jogos de play-in na história. Então assim, se eu sou o Golden State, eu estou tentando de tudo para entrar direto. Além disso, por que eu não quero jogar o play-in? Porque, cara, os times que vão provavelmente ficar ali no play-in não são um time bobos. Você tem um risco de jogar contra o Minnesota Timberwolves, você tem o risco de jogar contra o Los Angeles Clippers, você tem o risco de jogar contra o Memphis Grizzlies, que eu sei que lá tá uma zona, mas assim, né, é um jogo chato, não tô falando que eles vão ganhar, mas, cara, não deixa de ser um jogo chato. O Dallas Mavericks, com o Anthony Davis voltando, também pode ser um problema, com os outros jogadores também voltando. Então, assim, cara, se eu sou o Golden State, eu estou fazendo de tudo para não ficar ali na casa do play-in. E o resto dos jogos deles não estão nada fácil. A gente tem Nuggets hoje, se eu não me engano, eles pegam o Rockets no domingo, alguma coisa assim. Então, assim, não tá moleza pra galera do Dub Nation. Seguindo aqui falando do Boston Celtics, né? Meu Celtão, cara, tá jogando um basquete fenomenal até a derrota do Heat. Eles estavam com uma sequência de 9 vitórias seguidas. E detalhe, jogando sem os seus principais jogadores. O Jason Tatum faltou 2 jogos, se eu não me engano. O Jaylen Brown faltou 3. E mesmo assim, eles conseguiram vencer. E eu acho que assim, eles estão entrando no ritmo na hora certinha, que é logo ali antes dos playoffs. E eu acho que esses últimos 10, 11 jogos aí tem mostrado o quão profundo é o time do Boston Celtics. Se você pega, por exemplo, o jogo do Phoenix Suns, a gente viu que 9 jogadores meteram pelo menos uma bola de 3, 6 jogadores fizeram mais de 10 pontos, eles meteram 130 pontos na cabeça do Phoenix Suns, que tudo bem, é o Phoenix Suns, a defesa é bem patética, só que assim, foi uma vitória, cara, comandante. Os caras arremessaram 50% da quadra, 42% da linha de 3, e a gente vê que aquele time, qualquer noite, qualquer cara aleatório ali, seja o Sam Hauser, seja o Peyton Pritchard, eles podem te dar 30 pontos, 35 em qualquer noite. Então quando a gente para e pensa no time do Boston Celtics, a gente sabe, cara, o ataque é fenomenal, né, eles têm o segundo melhor ataque da NBA, só que a defesa também é muito boa. Eles têm uma defesa top 5 na NBA em termos de rating defensivo. Então eles são um time extremamente equilibrado. E qualquer coisa que não seja chegar na final da NBA, não desmerecendo o Cleveland Cavaliers, só que qualquer coisa que não seja chegar pelo menos na final da NBA, eu não vou dizer ganhar, porque eu acho que tem alguns times competentes ali do outro lado do Oeste, só que assim, se você não chegar na final, pelo menos, a temporada foi um fracasso. Essa é a minha visão, eu acho que a maioria dos torcedores de Boston vão concordar comigo. Seguindo aqui com o Milwaukee Bucks, cara, Milwaukee, assim, eles não dão sorte, né, infelizmente. O Giannis teve um jogaço ontem,
triple-double de 20 assistências. Só que assim, cara, a lesão do Damian Lillard há 2 semanas atrás, ele deve ficar fora, ele teve aquela trombose ali na panturrilha direita, muito parecido com o Embiid, né, que foi no ombro. Mas enfim, estão dizendo que ele estava fora por tempo indeterminado e ele pode voltar. Eu acho isso meio balela. Pelo que a gente tem visto, os jogadores que têm tido trombose geralmente não voltam, né? Brandon Ingram ficou fora, o Ausar Thompson ficou fora o ano inteiro, o Embiid ficou fora, vai ficar fora desde março até sei lá quando. Então assim, eu acho que pro Bucks já era, eu dificilmente, nada contra o cara, Giannis é um puta jogador, eu simplesmente não acho que ele consegue carregar aquele time pra passar, se eles pegarem, por exemplo, o Knicks ali no primeiro round, eu não acho que eles têm time pra ganhar do New York Knicks sem o Damian Lillard. E o Bucks, cara, eles têm sido extremamente azarados, desde quando eles ganharam o título em 21, você tem 22, o Chris Middleton machucou, né, no primeiro round não conseguiu terminar aquela série. Aí 23, o Giannis machucou, também não conseguiu terminar a série. 24 ele machucou antes dos playoffs, não conseguiu jogar. Então, cara, e agora o Damian Lillard obviamente machucou. Então, é o 4º ano consecutivo que eles entram nos playoffs com um dos principais jogadores machucados, ou que se machuca ali logo no começo dos playoffs. Então os caras estão numa zica do cacete. E aí a pressão, pra mim, fica um pouco na diretoria, porque você não sabe onde você tem que mexer, porque você tem 4 anos que você não vê esse time saudável nos playoffs, então você não sabe, putz, o que eu vou fazer na off-season, né? Quem que eu vou pegar pra complementar esses 2 caras que estão no meu time? Então, assim, mesmo que eles tenham possibilidade, eles conseguiram descer ali do segundo apron depois da trade deadline, com aquela troca do Chris Middleton, né? Mas assim, o que eles vão fazer? Será que eles vão ter tempo antes do Giannis forçar sua saída de Milwaukee? Eu não sei, mas esse ano pra mim o Bucks já era. Bom, número 4 aqui na nossa listinha a gente tem o Los Angeles Clippers. Se você para pra pensar que há 3 meses atrás, 4 meses atrás, ninguém dava absolutamente nada pro Clippers, e hoje, pra mim, eles vão ser um problema no Oeste, eles podem ganhar de qualquer time, é meio maluco de se pensar. Claro, eles estavam cheios de lesão alguns meses atrás, tal, os jogadores estão começando a voltar. E o Clippers, pra mim, tem um grande potencial aqui nesse playoffs pra estragar a festa de alguém. Os últimos 10 jogos do Los Angeles Clippers, cara, eles estão em 3º em ataque e 4º em defesa na liga inteira. Então assim, não é nem que eles são top 10, os caras estão top 5. O time dos caras tá voando nesses últimos jogos. E aí quando você olha o elenco individualmente, James Harden jogando bem, Kawhi Leonard voltou bem, tem que ver se vai ficar saudável, mas tá jogando muito. O Zubac tem sido um dos pivôs mais subestimados da temporada inteira. Nos últimos 22 jogos, o Zubac tem 20 double-doubles. 20. Fora assim, jogo de 35 pontos, 30 e 15, o cara tá jogando demais. E aí também você complementa com o Norman Powell, que tá tendo uma puta temporada, pode te dar tranquilamente 25 pontos aí qualquer noite. Cara, o time do Clippers não é pra se brincar. E assim, igual eu falei, aquela meiuca ali do Oeste, cara, a briga vai ser boa, vai ser briga de foice ali. Mas é claro, o grande questionamento é, será que todo mundo consegue ficar saudável? Será que o Kawhi Leonard finalmente vai conseguir terminar uma temporada no Clippers saudável, né, em termos assim, pra gente ver o que de fato ele pode fazer nos playoffs? Eu não sei. Tenho minhas dúvidas, mas é algo pra prestar atenção. Próximo aqui a gente tem o time do Houston Rockets, que, cara, depois, assim, ali desde o começo de março, tem voado. Nos últimos 15 jogos, os caras perderam 2 vezes. Só 2. Claro, liderado pela defesa deles, que tem sido ponto forte. Você tem, pô, Amen Thompson, um monstro, Dylan Brooks jogando bem. Só que o ataque tem produzido. E a gente consegue ver que quando esse ataque do Houston Rockets produz, cara, eles são um time bem perigoso. Só que nem tudo é 1000 maravilhas. Eu acho que a gente tem 2 grandes pontos aqui pra prestar atenção com o Houston Rockets. Idade, claro, né? Você não tem nenhum veterano ali. O Fred VanVleet, ele, né, foi campeão da NBA e tal, mas você não tem uma estrela consolidada, veterana, cascuda de playoffs. Então acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que dependendo do matchup que eles pegarem no primeiro round, eles podem ter um certo problema, do mesmo jeito que, dependendo do caminho que eles pegarem, eles podem ir até a final de conferência. Então acho que o Rockets é um time bem interessante para prestar atenção. E o outro ponto é que times que tiveram grandes avanços de um ano para o outro, né, a gente vê algo parecido com o Detroit Pistons esse ano, tendem a não ter sucesso nos playoffs nesse primeiro ano dessa evolução. Isso aqui eu tô falando de dados históricos, tá? Então assim, eu acho que esse é outro ponto que pode pesar negativamente. Eu acho que eles vão ter que criar um pouco mais de química. Só que assim, cara, o time do Rockets, bem interessante, podem dar trabalho, dependendo se eles conseguirem chegar ali no segundo round, podem dar trabalho. Chegando aqui no meio da nossa lista, aqui eu vou falar um negócio que talvez não tenha nada a ver com nenhum time, mas, cara, é a corrida de MVP, que né, acaba que ela vai ser decidida, né, o vencedor é sempre decidido ali no meio dos playoffs, e a gente tem uma disputa por MVP, eu acho que mais perto dos últimos, sei lá,
5, 6 anos, talvez, você tem, pô, SGA, melhor score da NBA, sem dúvida nenhuma. Pô, o Thunder tá 15 jogos na frente de todo mundo do Oeste, que é muito bom. E o cara é uma máquina. Máquina de fazer ponto. Ah, ele bate muito lance livre? Bate. Só que o cara é uma máquina de fazer ponto. Isso não temos como negar. E aí você tem Nikola Jokic, tendo talvez a melhor temporada de todos os tempos na NBA, né, estatisticamente falando, as métricas avançadas dizem isso pra gente. Só que o Nuggets tá em terceiro, né? Não tá em primeiro, mas assim, nosso Sérvio, ele é absurdo, é absurdo. Então assim, eu confesso, eu daria pro SGA particularmente, só que assim, se também der pro Jokic, merecidaço. Deixa aí nos comentários quem que você acha que vai ganhar a corrida de MVP. Detroit Pistons é um time que eu tenho falado o ano inteiro, que eu gosto muito de assistir, eu acho o time dos caras muito, muito bom. O JB Bickerstaff tem feito um excelente trabalho com aquele time. O Cade Cunningham deve ganhar Most Improved Player, mesmo se ninguém gostar que um pick 1 vai ganhar esse prêmio. Só que assim, o cara teve um avanço bizarro na sua carreira e simplesmente elevou aquele time de Detroit. Você olha o time do Detroit Pistons, assim, não era pra eles terem triplicado o número de vitórias que eles tiveram ano passado, porque o time em si não teve grandes mudanças. Você trouxe Tobias Harris, você trouxe o Malik Beasley, que tá jogando um absurdo também, só que o time é muito coeso, eles têm uma química. E assim, até ontem, se eu não me engano, eles iam possivelmente pegar o Indiana Pacers, que seria uma puta série. Eu ainda espero que essa série aconteça ali nessa reta final de temporada. Eu espero que a gente consiga ver um Pistons e Pacers no primeiro round dos playoffs, que vai ser insano. Mas assim, o Pistons é um time que eles podem até não ganhar, mas eu não acho que eles vão ser um time que você vai ver que vai ser varrido dos playoffs de maneira alguma. Aqui a gente também tem um time que talvez não vai fazer muita coisa nos playoffs, mas eu tenho achado muito interessante a evolução nesse mês de março aí, que é o Chicago Bulls. O Josh Giddey tem jogado demais desde do começo de março ali. O Kobe White foi o jogador do mês da Conferência Leste. Era merecido? Não sei, acho que era merecido do Tatum, mas mesmo assim, cara, ele foi, acho que ele tava com uma média de 27 pontos nesse mês, então assim, o Chicago Bulls tá jogando demais. O Giddey meteu aquela bola no meio da quadra pra ganhar do Los Angeles Lakers, né, no estouro do relógio ali. Então assim, eles estão insano. O Giddey, toma uma stat aqui pra você, o Giddey é o único jogador desde Michael Jordan a ter 5 triple-doubles na temporada pelo Chicago Bulls. Então assim, muito interessante, eu quero ver se o Chicago Bulls consegue construir em volta desses dois caras. Eu não sei se eles conseguem, né? Pode ser só uma fase que eles estão jogando super bem, mas sem dúvida nenhuma o Giddey, com esse desempenho que ele teve aqui no final da temporada, dependendo se eles conseguirem aprontar ali no play-in, ele vai receber, ó, graninha no final desse ano, sem dúvida nenhuma. Cara, o Minnesota Timberwolves está jogando demais. Demais em março. Cara, o ataque jogou muito, se eu não me engano, o ataque deles desde o começo de março tá em terceiro lugar ali em rating ofensivo. Então, eles estão jogando demais. A gente sabe que o Anthony Edwards tem aquela mentalidade de vencedor a qualquer custo. A gente tem essa briga aí no Oeste, que se por acaso o Minnesota ficar ali entre sétimo e oitavo, por exemplo, se eles ficarem em sétimo e pegarem o Houston Rockets, que estão em segundo, cara, eu não sei se o Rockets tanca esse time de Minnesota do jeito que eles estão jogando. Você tem uma defesa muito, muito boa, eles estão top 6 ali, acho que eles estão em sexto, como a defesa do ano inteiro. Então, eles são caras que a rotação é muito boa, eles foram para a final de conferência ano passado, então eles têm ali jogadores que estão acostumados a jogar em ambientes hostis, eles ganharam de Denver, então, cara, é um time que eu não estou querendo encontrar, principalmente se eles terminarem ali dentro do play-in. E para finalizar a nossa listinha aqui, eu tenho o Los Angeles Lakers. Ah, Laker Nation, vocês acharam que eu não ia falar de vocês, né? Mas eu falei. Então assim, cara, a defesa do Lakers nos últimos 10, 15 jogos tem sido completamente assustadora, tá? Vamos ser sinceros aqui, eles estão em 20º em rating defensivo, e não era pra surpresa de ninguém, né? Eu acho que assim, logo ali no final de fevereiro, quando eles tiveram aqueles primeiros jogos pós-troca de Luka Doncic, eles estavam jogando insano. É claro, eu entendo, tiveram lesões. A gente teve Jackson Hayes ficou fora um tempo, LeBron ficou fora depois do jogo do Celtics, Hashimura tava machucado, só que eu, particularmente, nunca acreditei nessa defesa, nunca achei que seria nada especial, principalmente quando você troca Anthony Davis. E eu sempre disse, não é a primeira vez que eu falo isso aqui no canal, que pra mim o que o Lakers precisa fazer é simplesmente fazer mais pontos do que todo mundo. Eles vão ter que ter uma média ali com mais de 120 pontos, sem dúvida nenhuma, eu acho, pra ganhar uma série. Mas quando você tem Luka Doncic, LeBron James no seu time, não tem como você ficar duvidando tanto dos caras, porque qualquer noite eles podem sim ganhar de qualquer time. Então, fato, em qualquer série, em qualquer lugar. Mas a defesa me preocupa consideravelmente. Bom, galera, pro vídeo de hoje é isso. Deixei nos comentários o que vocês têm prestado atenção e o que vocês querem ver aí nessa reta final da NBA e comecinho dos playoffs. Por hoje é só, tamo junto, valeu!